Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Meu nome é Milena Faneco e hoje estamos falando aqui diretamente do RH Summit em São Paulo. Ao meu lado eu tenho a Ana Lisboa, que é da Lisboa Consultoria. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco falado no mundo corporativo, né? E um pouco sensível às vezes, né? Que é o papel do RH em estruturas familiares. Né? Então, é para provar que nós estamos no evento. No evento mesmo. Alves está aqui, ó. Ana, amor, tradição, inovação, legado, almoço de domingo, reunião de negócios, necessidade de profissionalização de gestão. Tudo isso junto e misturado faz parte do dia a dia. Eu quero uma estrutura familiar, né? Eu quero primeiro agradecer por estar aqui, Milena. Obrigada. Muito contente de participar do Integrando. Bom. E eu quero acrescentar um tempero aí na sua receita. Olha que esse tempero vai ficar bom. Ciúme. Quem participa desse Empresa familiar é assim. Ego. Então, vamos contar para a galera quem é o RH na fila do pão dentro de uma estrutura de empresa familiar. Quais são as particularidades deste contexto? O RH deveria ser aquele organismo vivo que aconselha o dono da empresa, que usa, que pensa o negócio. Mas normalmente as empresas familiares elas começam com um núcleo que está girando muito em torno da família como negócio e o RH acaba não se permitindo sendo bem visto nessa mesa de gestão que é da família. Quando o RH não é alguém da família, essa entrada ela dificulta um pouco. Pela minha experiência, eu acho que a gente consegue um pouco mais de espaço quando a gente começa a falar a língua do gestor e essa família. Daí o RH pode, de fato, entrar na fila e comprar o pão. Porque antes disso, não. Você acha que isso que você acabou de trazer aqui é um dos maiores desafios ou existem outros desafios? Eu acho que é o maior, sabe, Milena? Porque se a gente não vence esse desafio, o resto não rola. O resto não acontece, porque o RH ele está a serviço do negócio, não das pessoas. E se essa gestão familiar não se permite conversar o negócio com alguém que muitas vezes não é da família, como é que a gente vai transpor essa barreira? Quais são as ações, quais são as estratégias que você poderia citar aqui para a gente, para quebrar isso, para romper esses desafios? Bom, eu venho de uma estrutura de empresa familiar pequenininha, né? Eu atendo grandes empresas familiares, mas eu comecei atendendo pequeno e a minha carteira tem empresas hoje de todos os tamanhos, graças a Deus. As gestões de empresas familiares, elas são muito emocionais. Exatamente. Elas são passionais. Então, às vezes, enquanto RH ou enquanto consultoria, a gente chega implicando com um vasinho que foi a tia-avó que deu, que você não pode tirar dali, e aí você começa a entender, através daquele vasinho, o modus operandi da empresa. Então, eu acho que chegar com cuidado, respeitar a história, ouvir as histórias, entender por que essa empresa chegou onde chegou, apesar de todos os problemas que podem ser revelados nessa trajetória, facilita muito. A gente tem o costume de achar que as soluções vêm da gente que está prestando serviço, ou que está ali recém-contratado e quer mostrar serviço. Mas cuidado, respeito pela tradição, não vai fazer mal nesse processo, porque a gente honra quem veio antes e quem transformou aquela empresa na potência que é. Lógico, é óbvio, né? E uma questão, né, que a gente sempre ouve em estruturas familiares, né? Principalmente do dono, porque tem aquela questão, poxa, é minha, eu construí tudo isso, de repente vem uma pessoa de fora que não participou desse contexto histórico, não contribuiu com resultado nenhum,
Não é? É assim. E vem falar para mim aquilo que eu preciso fazer, apontar o que está errado, né? Vender uma verdade que, poxa, até agora deu resultado, né? Como que é isso para o RH, né? Você falou bastante de escuta, de respeitar a história. Ok, mas ainda assim, como que a gente traduz isso em ações práticas? Com números. Perfeito. Com números. Não tem nada melhor do que indicadores para provar que um novo caminho precisa ser tomado. Porque a gestão ela já vem acontecendo. Se a gente chegou num nível de ter que quebrar algo que já existia, pela força do achismo eu não vou conseguir. Agora, pela força dos números, sim. Especialmente porque todo empreendedor abre uma empresa por um propósito, mas para ter lucro. Sem dúvida. E as pessoas, elas comem o lucro das empresas. Então, o RH, sendo estratégico numa empresa familiar, trabalhando esses números, vai conseguir, voltamos no começo da nossa conversa, sentar na mesa da gestão e falar, então, vamos olhar para isso com carinho? Como é que a gente vai fazer? É um caminho de muita conquista, né, esse do RH. Mas trabalhar em RH de empresa familiar é muito apaixonante quando a gente se blinda e tem estratégia. E está dentro do processo de profissionalização da gestão, né? Que muitas vezes é o pai, o CEO, daí tem os tios que são diretores, aí tem os filhos, tem sobrinhos. Ou seja, às vezes tem uma estrutura familiar inteira dentro da organização. E aí eles brigam na ceia de Natal, na segunda-feira do ano seguinte virou aquele fuá. Porque a família traz da mesa do almoço para a gestão algumas coisas, se não for profissional. Então, as pequenas padecem disso, que as grandes já aprenderam. Agora, uma pergunta: como que a gente blinda o colaborador dessa questão familiar? Você trouxe um exemplo muito lúdico, mas que é real, né? Eles brigam na ceia de Natal, mas na segunda-feira seguinte a gente tá aqui e todo mundo tem que trabalhar, né? E daí vem um, manda uma coisa, orienta de uma forma, daí vem outro, orienta de outra forma, né? E tem toda uma dinâmica familiar acontecendo ali, e que a gente tem que blindar o colaborador da ponta. O colaborador ele tem que entender até onde ele pode ir dentro da empresa. Então, isso acontece através de uma trilha de carreira. A pessoa que entra na empresa familiar e quer sentar na cadeira do dono, do CEO, ela precisa saber que ela não vai chegar nessa cadeira, porque essa cadeira pertence a um familiar. Hoje e no futuro, certamente, também pertencerá, a menos que essa família vá para o conselho, ou essa família saia da estrutura. Então, da estrutura executiva, né? Da estrutura executiva, perfeito. Então, eu entendo que esse colaborador, ele precisa ter horizontes, até onde ele pode chegar, para que ele também possa escolher se ele quer permanecer. Tem pessoas que não querem grandes movimentos de carreira, e talvez seja suficiente aquela empresa, aquele momento. Agora, com relação ao estresse, quem ele atende, qual é o dono, como é que se faz a gestão, aí é trabalhar a liderança. Porque a pessoa tem que saber a quem ela se reporta, né? E quando isso não fica claro, isso não acontece. A liderança em especial, quando ela está numa empresa familiar, ela é o recheio de sanduíche, na minha visão. E aí, que papel difícil, né? Super difícil, porque são pessoas que têm a responsabilidade sobre os demais, estão sob essa gestão administrativa executiva familiar e estão ali tendo que virar todos os pratinhos. Então, o colaborador, a maioria dos colaboradores precisa ter claro quem é o gestor dele, para que ele possa responder a essa liderança e entregar o que é necessário. E o gestor assume um papel diplomático gigantesco aí. Total. E aí, vamos puxar outra ferramentazinha de RH? Pensa no recrutamento e seleção bom que tem que ser feito para você encontrar esse líder. Vamos falar sobre isso? Então, vamos lá, vou deixar contigo. Porque, assim, quando a gente trabalha a liderança numa empresa familiar, a gente tem que encontrar todos os skills que são relativos à parte técnica, que são os hard skills, sim, e os soft skills, como é que faz? Então, o comportamental daquela pessoa tem que combinar com aquele tipo os valores daquela organização e daquela família. Porque se funde, né? É uma mistura. Os valores da empresa, eles se fundem com os valores da família.
ele carrega, é o DNA, tá no DNA. Ele carrega um pouco dessa questão familiar. Carrega, e a gente vê isso nos bens materiais e imateriais da empresa. Sim. É o vasinho que eu comentei com você, mas é o estilo comportamental, se você usa, todo mundo usa uniforme ou não, se é uma estrutura mais rígida ou não, se é uma gestão mais fria ou mais calorosa. Então, essa liderança, ela tem que atender a esse modelo comportamental para poder aguentar ser justamente essa interface entre a família e o resto da organização. E durante o processo de profissionalização da gestão, que é quando a família se afasta, vai para o conselho ou não, e um papel, o executivo assume. O executivo de fora assume esse papel de líder, né, de C-level. Como que o RH fica nessa estrutura? Como que ele trabalha essa estrutura de cima para baixo? Veja, Milena, eu entendo que quando isso acontece, não necessariamente o executivo que vem tenha que perpetuar a gestão. Muito bom, excelente ponto. E aí é importante alinhar com esse conselho quais são os desafios que esse novo profissional vai ter que atender. Porque a empresa vai continuar com o conselho, sempre continuará, mas o que o mercado está dizendo, quais são os desafios a serem enfrentados do ponto de vista de expansão de vendas, de time, de estrutura. Então, aí é que a gente vai desenhar quem é o profissional que vem. E aí, normalmente é uma pessoa de mercado. Geralmente é uma pessoa de mercado. Por quê? Por que não se promove quem está lá dentro? Porque muitas vezes há uma ruptura de estratégia do negócio. Sim. E aí a gente precisa trazer gente de fora. De fora. E às vezes quem está lá dentro está tão viciado naquele organismo, né, que vem dessa família e tá ali, é latente a necessidade de mudança, é latente, tá ali, pulsa aquilo, né? Que trazer uma pessoa de fora às vezes é a melhor estratégia. Até por questões, de novo, emocionais. Eu não vou conseguir profissionalizar. Então, é que venha alguém de fora e que traga esses resultados enquanto eu estou afastada. Ana, e você teria casos assim de sucesso de empresas de estrutura familiar e que conseguiram passar por esse processo de profissionalização da gestão? Você tem como contar para a gente um pouco dessa experiência sua? Tenho. Existem empresas onde o fundador foi o avô, por exemplo. Eu tenho um cliente, eu estou vivendo isso agora. O pai está na gestão e ele tem um plano que daqui 10 anos ele quer morar na praia. E ele está preparando os 3 filhos para isso. Em um determinado momento ele entendeu que nenhum dos 3 está preparado. Não estão. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uma coisa é estar preparado para. A outra coisa é eles querem. Exato. Nesse caso, eles querem permanecer na estrutura da empresa, felizmente, mas eles não estão preparados. E aí, até esse ponto, você vai falar, mas isso não é um caso de sucesso. É porque, em determinado momento, esse gestor maravilhoso entendeu que os filhos não estavam preparados, contratou uma consultoria, que nesse caso é a minha, para fazer um diagnóstico. E nós contratamos um CEO para treinar os filhos. Gente, olha que maturidade e lucidez, né? Porque pensa que isso é uma quebra de paradigma, né? É você se libertar de algo. Poxa, eu tô trazendo uma pessoa de fora para gerir a minha empresa e ao mesmo tempo ensinar os meus filhos. Para cuidar dos meus bebês. Para cuidar dos meus bebês. Né? E não sou eu, não é ele essa pessoa, é uma outra pessoa. Né? E não necessariamente ele vai ser bem sucedido nessa missão. Porque nesse meio do caminho, esse filho pode não querer mais, pode buscar outros filhos. Não deve ser fácil para um pai, né? Não, não é. E aí entra também um outro componente, que é a escuta. Porque muitas vezes a gente está lá para ouvir, para deixar ele falar. Para ele falar como pai, que é um papel que se mistura com o pai como gestor, e ao mesmo tempo ele
volta para o papel de gestor, mas ele dá uma escapadinha para o papel de pai e a gente percebe, inclusive isso, ele verbalizou isso para mim na nossa última conversa. Ele falou, nossa, eu queria conversar. Na verdade, Milena, o empresário ele é muito solitário, né? É difícil você sentar para conversar abertamente com alguém e não ter um interesse, achar que a pessoa tem um interesse escondido ali, né? E nesse caso, ele tem nesse CEO alguém com quem conversar, assim como tem em nós também. Então, sobre as questões relativas à empresa, ele consegue, olha, se fulano atende, se fulano não atende, vamos desenvolver aqui, esse daqui agora não vai cuidar dessa área. Então, inclusive, a gente está fazendo um mapeamento de competências para resolver qual filho fica em qual área, porque na nossa visão da consultoria, isso estava trocado. Que trabalho bacana, né? Profissional, você está profissionalizando a gestão. Com muito cuidado, viu, Milena? Com muito cuidado, porque tem muitos interesses envolvidos ali, mas a gente está conseguindo com muita delicadeza. Muito bom. E assim, é uma profissionalização, profissionalizar a gestão dentro da família, porque poderia profissionalizar com pessoas de fora, e está profissionalizando com membros da família. Quais são os maiores cuidados que a gente tem que ter nesse processo e onde que você vê a maior incidência de erro? A estratégia não deu certo. Passa pela escuta ativa ou tem outros componentes? Milena, eu sou muito da escuta, porque o cliente dá para a gente o caminho, sabe? Porque ele vive essa dor todo dia. Então, quando a gente já entra com o modelo meio pronto, na minha opinião pessoal, quando a gente entra com o modelo meio pronto de consultoria e fala assim, tá bom, então vai funcionar assim, 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 eu vou fazer aqui os processos, a gente vai determinar e a coisa vai rodar. Faz sentido? Talvez no outro cliente que eu estava fez sentido, mas talvez nesse não faça sentido. Então, é algo que a pessoa que nos contratou, ele vai nos dar esse panorama. Às vezes, esse panorama é equivocado, mas muitas vezes não é. Você tem razão, porque uma empresa é diferente da outra, uma realidade é diferente da outra, principalmente em contexto familiar, e tem tantas variáveis envolvidas, né? E liderança também, né? Trabalhar desenvolvimento de liderança não é tudo igual. Então, você tem lá, né? Você pega um treinamento de liderança, você tem os módulos que todo mundo precisa ter. Sim, são básicos. São básicos, mas invariavelmente, independe da natureza da empresa, sempre tem aquele líder que nunca quis ser líder, foi forçado a isso. Sim. E daí a empresa perde um excelente profissional e ganha um péssimo líder, e ele vai embora cedo ou tarde. Sempre tem aquela pessoa que tem a maior dificuldade do mundo para interagir com pessoas, e é excelente na técnica e podia ser um líder técnico, não precisa ser um líder de times. E assim, quando tudo isso se junta, você começa a olhar esse programa de liderança e fala, cara, mas não é isso. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aqui. Então, a minha bandeira é escuta. Escuta que você vai ter a resposta. Porque aquilo está tão... A pessoa precisa soltar. Os erros que eu imagino assim, que possam ser mais impactantes nesse processo são relativos a uma necessidade imediata de colocar a coisa dentro de uma estratégia padronizada. Olha, esse padrão, ele não existe. A gente às vezes chega no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Porque as necessidades são diferentes. sem dúvida. Você pega uma empresa familiar que tem 1000 colaboradores, é muito diferente de uma empresa familiar que tem 100 colaboradores. Isso não significa que a de 100 fature menos ou mais do que... Não tem a ver com faturamento. Não, tem a ver com o negócio. Tem a ver com o negócio, com o mercado. Com o mercado. Eu sou do interior do estado de São Paulo, lá tem um jeito. Aqui, capital, outro jeito. Você pega minhas colegas que são consultoras do Piauí, de Rondônia, do agro, é outro jeito. O Brasil é imenso. O Brasil é imenso. Mas que conversa potente e importante, né? De como que a gente consegue fortalecer a cultura de uma empresa que tem um legado importante, mas que está em processo de mudança, né? De profissionalização. Precisa rodar, precisa continuar crescendo, né? E olhando para as suas vulnerabilidades. E eu queria acrescentar uma coisa. Aqui no Summit a gente está vendo muito se falar sobre inteligência artificial. Sim.
E uma pergunta que as pessoas sempre fazem é: mas a inteligência artificial vai roubar os nossos lugares. Sabe, Milena, já tem um monte de robô trabalhando, sentado numa Sim. mesa. Não vai ser a inteligência artificial que vai roubar. Não, então, é o olhar, né? E, poxa, vamos olhar essa inteligência artificial como uma assistente, uma ferramenta que vai facilitar, vai agilizar alguns processos para que a gente possa nos dedicar a olhar mais para as pessoas, olhar mais para a estratégia, porque eu acho que é isso que falta. Sim. A inteligência artificial, ela vem como uma ferramenta, como o martelo veio quando inventaram o prego, e aí ninguém sabia usar isso. Então, o meu exemplo é muito simples, mas é porque me remete a um pensamento muito simples. Se eu utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, eu não vou ser substituída. Não, mas você sabe, Ana, eu sinto esse movimento como reflexo dos números de saúde mental que a gente tem. O Brasil é o país com maior índice de depressão, de ansiedade, agora burnout. Então, essa ânsia, essa ansiedade, esse medo, insegurança que essa IA está trazendo, é fruto exatamente disso, reflexo. Pode ver que os números, eles se espelham, né? É isso, né? Então, na verdade, talvez o medo dele nem seja esse. É o que está por trás de tudo isso. O buraco é mais fundo. Acho que o buraco é um pouco mais fundo. Né? E as pessoas estão, de um modo geral, muito fragilizadas. Não precisa ser só dentro da empresa. Não. É muita coisa acontecendo o tempo todo. Né? Muita coisa. A gente está falando de... Olha quantos temas a gente está falando ao mesmo tempo. Em casa, imagina no mercado de trabalho, dentro do mundo corporativo. E o colaborador está recebendo informações de todos os lados. Ele tem as informações da empresa que ele precisa processar e que são importantes para ele garantir a empregabilidade dele lá dentro, né? Porque demandam ações que ele precisa fazer. Tem a família, tem a vida social, ou seja, é um ser integral. Né? O quanto que a gente está olhando para isso? E você se lembra que antes era assim, da porta da empresa para dentro. Não tem mais isso. Que da porta da empresa para dentro continua sendo Ana, você continua sendo Milena. A sua mochilinha vem com você, vem comigo. E aí me cabe começar a tirar coisa dessa mochila. Exatamente. Né? Então isso também mudou muito radicalmente. Mudou. Há uma geração inteira que foi treinada para esquecer a vida pessoal, entrando a partir do momento que cruza o ambiente do trabalho. E essa geração está entrando em conflito com a geração que é una. Então, assim, tá todo mundo meio aprendendo a entender o que está acontecendo. E ninguém quer ficar fora de nenhuma roda de conversa, essa que é a verdade. Todo mundo tem um palpite para dar, todo mundo tem uma opinião para dar e uma necessidade de participar, de fazer parte de alguma coisa. Agora, pensa quando esse que está sendo ignorado é o fundador da empresa. Como que a gente faz para incluir ele de novo? Como que a gente faz para falar para esse senhorzinho que fazia as coisas na máquina de datilografar, que agora não é mais assim que faz, que agora tem NR1, tem ISO, que ele precisa respeitar, que ele não pode tirar ninguém da linha de produção. Que tem diversidade, equidade e inclusão, olhando de uma outra forma para as pessoas. Então é muito complexo. É muito complexo. O papel do RH acho que é mais do que estratégico. Muito mais. É um olhar humano mesmo. A gente está olhando para uma pessoa que tem uma história ali. E que construiu algo muito bom, muito importante, que está ajudando a transformar a vida de tantas outras pessoas. Certa vez eu vi uma estatística que diz que cada brasileiro que recebe um salário, 3 come. É isso mesmo. Então você pensa, um empresário que começou lá atrás, e tem hoje uma empresa de 100 colaboradores, ele tem 300 pessoas ali circulando. Dentro de um desafio importante, a gente está falando de Brasil, né? De tributação alta, enfim, de uma série de questões. Então, empreender, ser empresário no nosso país já é desafiador. Se o negócio dele prosperou, cresceu, poxa, tem seu valor, tem um valor ali. Né? Como que a gente olha para isso sem perder esse valor? Né? Vamos profissionalizar, vamos olhar de uma maneira diferente, vamos.
mas a gente não pode negar o legado. Mas me permite, como é que a gente olha para isso sem perder o valor? Que foi uma pergunta que você fez. Comunicando. Comunicando. Aí eu ia chegar na comunicação. Qual é o papel da comunicação, então? Né? Como que comunicação pode ser esse suporte? E como que comunicação influencia para cima e influencia para baixo? Então, comunicar para o time não é entregar o ouro da empresa. Exatamente. Não é entregar a estratégia, não é dizer o que precisa ser tratado a portas fechadas. Exato, mas inserir esse colaborador na estratégia, mostrar para ele qual é o papel dele nessa estratégia. Inserir nos sonhos. Exatamente. Botar o colaborador na mesa de gestão. Olha, nós saímos de uma reunião com metas claras e estratégicas. Como é que você, lá na ponta, pode me ajudar? É isso. E aí treinar essa pessoa para isso. Né? Sim. Eu acho que a maior dor de qualquer empresa, seja ela familiar ou não, é a comunicação. A gente não consegue nem se comunicar com o marido, às vezes, amigo. Que dirá uma empresa. Num ambiente tão plural, num ambiente tão plural. Que a gente não pode nem fazer birra. Porque quando você está em casa, no ambiente familiar, você faz uma birrinha e fala, quero falar, acabou. E na empresa, como é que você faz? Não dá. Então, a comunicação tem um papel fundamental e a comunicação é uma faculdade humana. Então, meu Deus, se a gente tem esse recurso... Exatamente. Né? Eu falo em quase todos os podcasts aqui, vira até um clichêzão, mas comunicação leva ao sucesso e leva ao fracasso. Né? E uma outra coisa que eu sempre falo bastante não é sobre o que você fala que é, mas é sobre como as pessoas percebem que é. Isso faz toda a diferença. Porque a gente fala muitas vezes com a melhor das intenções, mas isso não é percebido. Não, daí não adianta, porque ele não transforma lá na frente. Né? E daí não é cultura. Que delícia! E daí não é cultura. Daí não é cultura. E se não é cultura, as pessoas não estão envolvidas. Se as pessoas não estão envolvidas, o negócio não anda. Se sustenta. Não se sustenta. Ele pode até andar, mas ele não se sustenta. Mas aí a pessoa que poderia estar fazendo mais não faz. Exatamente. Né? Quantas pessoas descobrem que não era que ela tinha problemas com o salário, ela sai para ganhar mais e descobre que era feliz antes, porque aquela cultura arrebatou. Não é sobre dinheiro, é sobre você acordar e não precisar ir chorando para o trabalho ou precisar entrar no banheiro para chorar no meio do expediente. Exatamente. Né? Exatamente. É você querer ficar. Cultura é sobre quem entra, quem permanece e quem sai. Fato. Né? E você querer permanecer, mas alcançando resultados superiores para que a sua empresa vá além, isso é engajamento. Isso é engajamento, exatamente. E você escolher permanecer. Entregando muito. O máximo que você puder para ajudar. Para ajudar, porque o negócio também é sobre isso. Né? Existe um tempo que o RH era muito romantizado. Né? O RH tem que ir para a mesa de gestão. Mas eu dei aula em faculdade em pós-graduação há algum tempo e eu falava para as minhas alunas e para os meus alunos: se eu descobrir que você foi aluno meu e tá lá no departamento esperando dar 5 horas... Carimbando o formulário. Nós vamos conversar. Porque você só consegue ir para a mesa de gestão quando você mostra o seu valor para isso. Para isso tem que estudar, para isso tem que se especializar, para isso tem que ter. Sim. Conhecer o negócio, conhecer as pessoas, e isso se faz com sala de sapatos. Opa, não adianta ficar sentado no departamento lindo, com todos os porta-retratos da família em cima da mesa, vazia. Você só vai ser a menina do RH. Só vai ser a menina do RH, e daí não sabe nem o nome da pessoa que entrou. Eu tive a oportunidade de ser, o meu último trabalho CLT, que me marcou muito profundamente negativamente, o RH entrou em contato comigo fazia 3 meses que eu estava recebendo meu salário bonitinho. Aí que eles entraram em contato comigo. Eu entrei pela porta da liderança, a pessoa me levou, me entrevistou, me levou, eu sentei, comecei a trabalhar 3 meses depois alguém, oi, eu sou fulano do RH, nossa. Então, você ficou? Baixa. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. A gente não precisa falar mais nada. E desde então, eu tenho a minha empresa. Tá vendo? Uma empresa de mulheres. Uma delas é mãe atípica.
Uma delas é atípica e a outra é deficiente auditiva. Inclusão na veia. Na veia. Porque eu sou mulher, eu tenho filho. Eu passei por isso. Elas também passam. Por que não? E todas são capazes. E trabalham híbridas. Quem quer, quem não quer trabalhar home, vamos que vamos. Tá entregando direitinho. Olha, tá vendo? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu vivi isso ruim. Por que eu vou reproduzir? Então hoje eu vou fazer. A minha empresa também é familiar. Você tá vendo como é bom? A gente aprende como não fazer. Como não fazer. Mais do que como fazer. Ana, eu te agradeço muito. Obrigada, Queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência. É a sua oportunidade aqui de inspirar mais uma vez. Olha, se você tem um quesinho de querer trabalhar com empresa familiar, só vai. Só vai. Porque é apaixonante, mas estuda para isso. Estuda para isso, chega na miúda. Se veste de amor e coragem e vai. Escuta. Amor, coragem, escutativa. Muito bom. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Eu gostei bastante. Eu também gostei muito. E é tão bom poder conversar assim, com essa conversa gostosa, leve, solta. Sim. Que a gente possa ter mais espaços para isso. E tem muito mais coisa que ficou fora, que não dá tempo. Mas é porque o evento só tem 2 dias, se largar mais 2 aqui, a gente... Mas vamos fazer o seguinte, vai para Campinas, eu vou te fazer o convite e a gente vai gravar um podcast completaço lá em Campinas, na nossa sede. Estou a 1 hora de Campinas. Você mora onde? Porto Feliz. Ah, você mora do lado. Eu tinha cliente. Então... Tá pertinho. Eu vou te esperar. Te agradeço. Muito obrigada.